Boa tarde a todos. Eu quero agradecer o convite que eu recebi da Elipse. É um prazer estar aqui. E o objetivo hoje é falar um pouquinho sobre a integração entre a área de automação e a área de informação, que a gente costuma chamar de TA e TI cada vez mais frequentemente. Antes de começar, eu vou falar algumas poucas palavras sobre a ARC, o que é a ARC, o que eu estou fazendo aqui. Então, é o seguinte, a ARC é uma empresa de consultoria na área de automação e de informação. Então, é uma empresa de consultoria baseada nos Estados Unidos, ela tem presença global, foi fundada em 88 e se situa próximo de Boston, lá nos Estados Unidos. O que a ARC faz é um meio de campo entre usuários de automação e provedores de automação. É uma entidade neutra, não ligada a nenhum dos grupos, mas ela tem uma série de clientes que são usuários e tem como cliente também os fornecedores de automação que recebem essas informações e fazem as suas pesquisas. Então, a ARC funciona mais ou menos como um meio de campo entre esses dois grandes grupos. Então, nós temos um grupo grande de clientes, usuários de tecnologia de automação, praticamente as grandes empresas industriais mundiais, quase todas elas são clientes nossos, tá? E tem um outro grupo de clientes, fornecedores de tecnologia de informação e automação. Praticamente todos os grandes fornecedores de sistemas de automação e grandes empresas de TI são clientes nossos também. Então, nós temos condições de levar a cada grupo as suas demandas e as informações do que está ocorrendo. E o que a ARC produz? Então, ela produz publicações semanais com novidades do mercado, nós chamamos de insights. Então, tudo que aparece de novidade, ela municia o mercado com informações. Ela tem publicações mensais sobre estratégias e melhores práticas. Então, por exemplo, hoje o assunto do dia é IoT, né? Internet of Things. Então, ela explica para o mercado como é que isso é, como é que se aplica, que providências as empresas têm que ter, e ela fornece, então, meios das empresas começarem a entender novas tecnologias. Ela produz fóruns mundiais anuais de tecnologia, é o grande evento que nós temos anual. Ele ocorre em alguns lugares, o mais importante é em Orlando, na Flórida. Isso, em geral, acontece em fevereiro de todos os anos. Esse ano, particularmente, o pessoal da Elipse esteve lá presente. Tá? Outra coisa que nós fazemos são estudos de mercado por região. Então, para cada tipo de produto de automação ou de informação, nós temos estudos para saber quem são os grandes fornecedores, para que nichos de mercado eles fornecem, tanto do ponto de vista regional como do ponto de vista de indústria vertical. E, finalmente, nós temos um consórcio de benchmarking, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, que é a maneira como as empresas possam se comparar entre si para saber se está aplicando bem ou não as tecnologias de automação e informação. Nós trabalhamos com diversos segmentos verticais, estão aqui listados, quer dizer, a área aeroespacial, águas e fluentes, automotiva, etc., 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 até a indústria de óleo e gás, indústria de química e petroquímica. Então, praticamente todos os segmentos industriais, que nós chamamos de segmentos verticais, são cobertos pela nossa empresa. E os domínios de pesquisa, as áreas de atividade que nós trabalhamos, vão desde a parte analítica e Big Data, que foi falado hoje de manhã, né? A parte de automação e segurança de processos, a parte de cadeia de suprimentos e logística, cibersegurança, controles avançados, controle de processos, controle de máquinas e equipamentos, gestão do ciclo de vida de ativos, a parte de ciclo de vida de produtos, produção virtual, estratégias de sustentabilidade, gestão de operações, governança, internet das coisas, redes, barramentos de campo, simulação e treinamento de operadores. Tem uma palestra, parece que também hoje, especificamente sobre isso. E TI industrial e computação em nuvem. São áreas de trabalho onde a gente opera. Falando rapidinho sobre benchmarking, o conceito é o seguinte: quem trabalha com sistemas de automação sabe que você só consegue medir, você só consegue controlar alguma coisa se você fizer uma boa medição. Eu não tenho jeito de controlar alguma coisa se eu não sei o que é essa coisa. Então, se eu quero emagrecer, eu ponho o pé na balança, se a balança está muito alta, eu vou controlar. Eu tenho que medir onde é que eu estou. Se a conta do banco, eu não posso ficar gastando, eu tenho que ver lá no extrato como é que está. Eu tenho que medir onde é que está a minha conta, saber se eu posso gastar ou não. Na indústria, eu tenho que medir diversos tipos de variáveis mecânicas, de variáveis físico-químicas, e saber como controlar essas variáveis.
As empresas também têm um jeito de se medir, é através do benchmark. O benchmark é uma ferramenta de comparação, onde num banco de dados grande, as empresas fornecem informações da área de automação e a ARC coleta essas informações de uma forma confidencial, ela mostra todos esses dados, de modo que cada um só sabe qual é o seu dentro desse banco de dados. Mas ele permite se comparar. Então, existem 50 métricas diferentes. Então, por exemplo, eu tenho operadores para cada 1000 pontos de entradas e saídas. Então, eu posso ter 20, outra empresa tem 30, outra tem 10. Eu tenho a relação de todas as empresas que fazem parte desse benchmark, eu posso me comparar. Por que aqui eu estou tendo muito mais gente para controlar a planta com um número menor de entrada do que os meus concorrentes? Isso permite a empresa se balizar e saber onde que ela tem que atuar para melhorar a sua performance. Então, por exemplo, as empresas, elas têm uma determinada posição, nesse quadrante onde eu tenho lucratividade e custos, e o objetivo de qualquer empresa é reduzir custos e, consequentemente, aumentar a produtividade. Então, o grande objetivo da empresa, e para isso usa automação e para isso usa informação, melhorar essa performance. Então, ela quer trazer essa posição para menores custos e maiores lucros. Esse é o objetivo de qualquer empresa. E a empresa trabalha, ano a ano, tentando cada vez mais chegar no ponto ideal. É um objetivo constante, é uma jornada, isso aqui não termina nunca. Então, a gente traz a empresa para essa outra posição. Agora, isso aqui, muito bom, mas só um benchmark vai dizer como é que eu estou no mercado se eu souber também como é que está o meu concorrente. Eu posso fazer todo o esforço do mundo, mas se o meu concorrente se saiu melhor do que eu, o meu esforço foi mais ou menos em vão, né? Então, o benchmark permite medir e controlar a performance das empresas. E é uma das coisas que a gente faz também é isso, em termos de empresas usuárias, grandes petroquímicas, refinarias, indústrias siderúrgicas, etc. Elas têm uma maneira de comparar a sua performance umas às outras. Então, é um trabalho que a gente faz junto às empresas. Muito bem, vamos ao nosso assunto, então, que é a integração de automação com informação. As empresas trabalham para poder prover os objetos, os nossos objetos de desejo do dia a dia, a gente tem que recorrer aos recursos naturais. A natureza nos proporciona materiais que são minerais, vegetais, animais, e esses materiais disponíveis pela natureza são, através da indústria de extração, são conseguidos pelo ser humano e se transformam, então, em produtos básicos, como petróleo, minério, gases, madeira, grãos, cana-de-açúcar, leite, carne, etc., que são produtos básicos extraídos da natureza. Isso depois é processado através de indústrias de transformação, em diversas etapas, para chegar nos nossos objetos de desejo do dia a dia. Nós consumimos, como seres humanos, uma série de produtos, e esses produtos, para chegar até a nossa mão, eles têm que passar desde a forma como eles aparecem na natureza, através de diversos processamentos, até chegar no formato que nos interessa. Alguns casos são bastante simples, uma única passagem, eu pego o ovo da galinha e vou lá e já posso usar. E tem outros, como, por exemplo, obter um automóvel. Esse processo, essa cadeia produtiva é extremamente complexa, porque eu tenho que obter a borracha para fazer os pneus, eu tenho que obter o vidro para fazer os vidros do carro, a parte metálica para fazer carroceria, os motores. Então, existe um número muito grande de trajetos aqui dentro dessas cadeias produtivas até aquele meu produto final chegar na minha mão. Então, é um complexo de muitas empresas, cada uma delas consumindo matéria-primas, as extrativas, a matéria-prima é da natureza, as outras, a sua matéria-prima vem das indústrias básicas, e isso vai se transformando, e em cada transformação dessa, ela consome matérias-primas e ela consome energia. Então, quando o produto chega lá no final, eu pego o meu celular aqui, por exemplo, tem um bocado de energia que foi colocada aqui dentro, para poder fazer desde os minerais até chegar nos circuitos integrados, até chegar ao vidro aqui da frente, foi um bocado de energia. Essa energia vai sendo consumida nas várias etapas, e cada produto lá no fim, então, tem um déficit com a natureza de energia e de matéria-prima que foi consumida. Se a gente for olhar a evolução da população mundial nos últimos 2000 anos, a gente vê que existe um ponto de inflexão aqui, mais ou menos do ano de 1800, onde a curva, de repente, acelerou de uma forma estrondosa. Até ano mais ou menos de 1800, a população mundial era em torno de 1
bilhão de pessoas. A partir daí, ela veio se acelerando de uma forma muito grande e, há poucos anos atrás, em 2011, nós atingimos 7 bilhões. Hoje, nós somos 7,2 bilhões de pessoas. Quando eu nasci, mais ou menos por aqui, o mundo tinha em torno de 2,5 bilhões de pessoas. Hoje tem quase 7,5. O mundo triplicou o número de pessoas na Terra, todo mundo consumindo automóvel, todo mundo não, alguns não consomem, consumindo cerveja, consumindo remédio, consumindo comida, consumindo computador, consumindo um monte de coisa que está sendo extraído lá daquela natureza, lá do começo. E isso chega a um ponto em que nós podemos dizer que hoje nós estamos vivendo uma era de explosão de consumo de energia e de matérias-primas. E que passou a ser uma preocupação muito grande. E hoje, particularmente aqui em São Paulo, nós estamos vivendo um dos itens que está afetando isso é a água. Quer dizer, antes a gente falava, o petróleo vai acabar. Eu lembro quando eu era moleque, falava, o petróleo daqui a 20 anos vai acabar. A água acabou. A água, estamos chegando, sim, nos limites da utilização de determinados recursos. Então, isso faz com que o panorama dos negócios nos dias atuais seja extremamente complexo. Então, existem problemas, né, com incertezas na economia, estou falando em âmbito mundial. Uma variedade de produtos muito grande, hoje todo mundo quer. Antigamente, quando o Ford bolou a linha de produção do automóvel, quem comprava o carro era o modelo Ford A 1928, era aquele carro, compra ou não compra aquilo. Hoje o cara vai na loja, pede, eu quero com tal acessório, eu quero com cor tal, eu quero com banco de veludo, eu quero vidro, não sei o quê. Você define como é que é o teu carro e a linha de produção, daí alguns dias te entrega aquele modelo customizado para toda necessidade. Então, cada vez mais os produtos estão nessa linha de querer maior variedade. A gente está tendo escassez de recursos, um tempo de vida... Opa, desculpe, aqui eu apertei onde eu não devia. Desculpe. Estamos vendo um ciclo de vida muito curto, operações distribuídas, fábricas em vários lugares. Hoje o problema da sustentabilidade é um problema sério. Há uma concorrência global, veja os chineses aí o que estão fazendo. Mudanças na força de trabalho, tem problemas regulatórios, conformidades com o meio ambiente. Smart Grid emergente, que é novo conceito em termos de geração e distribuição de energia elétrica. O TI está apresentando soluções cada vez mais simples, inovações frequentes, problemas de mobilidade. Então, tudo isso está fazendo com que haja necessidade de maior agilidade nas indústrias, nas empresas de um modo geral. E isso está forçando cada vez mais novos desenvolvimentos tecnológicos para resolver, ou pelo menos amenizar esses problemas. Então, vamos ver como é que entra a parte de controle na indústria. A gente considerar uma planta industrial, qualquer uma daquelas que a gente tinha visto anteriormente, naquele esquema geral, toda planta precisa ter uma certa tecnologia do que ela vai produzir, uma mão de obra para executar isso, e como eu já tinha falado, a necessidade, toda planta vai requerer uma entrada de matérias-primas e uma entrada de energia, para gerar um determinado produto final. O ideal é que essa conversão fosse de 100%, quer dizer, tudo que saiu é certinho, bonitinho, não tem rejeito, então eu tenho uma conversão de 100%. Então, aquela quantidade de matéria-prima e energia gerou aquela quantidade de produto final. Mas na prática isso não é verdade, a gente sempre vai ter perdas e rejeitos que vão gerar resíduos sólidos, efluentes líquidos, emissão de gases, uma série de coisas que são indesejadas e que são causados por interferências que podem afetar a qualidade ou a quantidade produzida. Então, toda indústria ela vai acabar tendo uma certa perda, que vai afetar não apenas o meio ambiente, mas vai afetar também uma perda da lucratividade, porque eu vou ter uma determinada perda, eu vou ter que ou refazer certas coisas, ou vou ter que gastar mais para fazer aquilo que eu pensava. Então, para diminuir esse impacto, é que se inventou a automação. A automação veio para medir e controlar variáveis que afetam essa produção. Tentar minimizar os efeitos dessas interferências que a gente não quer, mas elas existem. Hoje chove, amanhã faz sol, cai um raio, afeta o fornecimento de energia elétrica. Existe uma série de coisas na indústria que vão afetando a produção. E a automação, então, foi bolada com o objetivo de minimizar através da medição e controle dessas variáveis que afetam essa produção. E isso aconteceu há cerca de uns 100, 110 anos atrás. Quer dizer, a automação apareceu muito antes de se falar em computador.
A automação, ela teve várias gerações. Os primeiros equipamentos de automação industrial eram puramente mecânicos. Depois veio uma geração lá para os anos 1930 de equipamentos pneumáticos. Depois, lá para os anos 60, vieram os equipamentos eletrônicos analógicos. E depois, lá para os anos 80, começaram a aparecer os sistemas digitais de automação. Hoje, só se fala em digital, mas isso aqui já vem de mais de 100 anos com diferentes tipos de tecnologia. A gente pode dividir as indústrias, as empresas industriais, de acordo com o tipo de produção que ela tem. Então, as empresas que trabalham nesse mercado, por exemplo, aeroespacial, automotiva, bens duráveis, máquinas e equipamentos, essas empresas precisam medir e controlar variáveis eletromecânicas. Então, essas empresas têm um determinado tipo de sistemas de controle, normalmente chamado de CLP, ou PLC em inglês ou em português, né? Programmable Logic Controller, ou controlador lógico programável, que foi bolado esse equipamento para fazer a medição e controle dessas variáveis eletromecânicas. Existe um outro tipo de empresa, como as empresas, por exemplo, de petróleo, de química, de papel e celulose, etc., onde se mede muito mais variáveis físico-químicas, se mede vazões, pressões, temperaturas, etc. Então, essas empresas a gente dá o nome de indústrias de processo, essas empresas a gente dá o nome de indústria discreta. Aqui a gente trabalha com fluidos de um modo geral, aqui a gente trabalha muito mais com objetos que vão ser soldados, cortados, prensados, pintados, etc. Então, são indústrias diferentes. Aqui a gente trabalha muito com CLP, controlador lógico programável, aqui se trabalha muito com SDCD, Sistema Digital de Controle Distribuído. Porém, existe outro tipo de indústria que é uma mescla dessas duas. Ela está mais ou menos no meio. Ela tem uma combinação, tanto uma parte de indústria de processo como indústria discreta. Nós damos o nome de indústria híbrida, e tipicamente são indústria de alimentos, indústria de cimento, farmacêutica, metais, mineração, siderurgia. São indústrias chamadas híbrida, que pode usar tanto o PLC como o SDCD, depende aí da vontade. E mesmo porque as tecnologias hoje convergiram, o PLC e o SDCD, há 20 anos atrás, eram dois animais totalmente diferentes, eram duas tecnologias, chegaram de forma diferente. Hoje, com o crescimento da indústria de microeletrônica, isso aqui está muito próximo. É quase difícil dizer qual é a vantagem de um sobre o outro. Então, hoje se usa sistemas chamados híbridos para isso. E, finalmente, existe um quarto tipo de empresa, onde a gente trabalha não numa planta, mas em distâncias muito grandes. A gente trabalha de uma forma distribuída, como, por exemplo, sistemas de captação de água, depois eu tenho um duto para levar essa água embora, ou sistema de geração de energia, onde eu tenho uma linha de transmissão, ou em sistemas de gasodutos. Então, são sistemas distribuídos, onde, além de ter os sistemas de automação discreta de processo, nós também temos subestações elétricas de bombeamento ou de remanejo da parte elétrica e também muita parte de telecomunicações devido às distâncias. Esses quatro tipos de indústria proporcionam diferentes soluções do ponto de vista de automação, mas é o que compõe o conjunto todo de indústrias. Na parte superior, essas indústrias, qualquer uma delas, hoje em dia está usando softwares de gerenciamento, ERPs. Então, existem empresas que provém essas tecnologias, é comum a parte administrativa de todas as empresas, existem softwares como o ERP, que é o software de gestão, o CRM, que é o relacionamento com os clientes, o Supply Chain, que é a parte de suprimentos, e existe uma empresa de consultoria chamada Gartner, que dá uma consultoria muito grande para as empresas nesse sentido. É uma empresa que é top de linha no mundo em termos de consultoria para a área de TI. Na parte de baixo, no que se refere à parte produtiva, o chão de fábrica, nós temos, então, as empresas que são os grandes fornecedores mundiais de sistema de automação, e aqui nós temos o TA. E esse TA costuma ser diferente para cada um desses tipos de indústria. Às vezes pode ser parecido, às vezes tem determinadas diferenças específicas de área a área. Então, essa aqui é tecnologia de automação. Como isso aqui hoje é quase tudo, ou é tudo digital, e aqui também é tudo digital, para poder fazer a interligação de uma área com a outra, surgiu um meio de campo aqui chamado de TI industrial. É uma área que faz a ligação entre o TI e o TA. Isso aqui é chamado, em inglês, de Industrial IT, ou, em português, TI industrial, que é uma parte do sistema de telecomunicações, de TI, da parte de informática, dedicada especificamente para a área de indústria. E é uma área relativamente nova, que hoje ainda existe muita discussão se o TI pertence ao
o TI industrial pertence à área de TI, ou se TI industrial pertence à área de TA. Isso ainda existe muita briga. Cada empresa tem a sua solução e ainda hoje não é uma coisa definitiva. E a ARC, que é a empresa para a qual eu trabalho, ela dá consultoria nessa área de TI industrial e, ocasionalmente, alguma coisa aqui no que se refere às conexões com a parte de TI industrial. Então, é aí que a gente atua. Okay? Muito bem. Para entender um pouquinho melhor as coisas, eu peguei um modelo que foi desenvolvido pela Universidade de Purdue, nos Estados Unidos, que é um modelo que mostra como é que é o fluxo de um pedido quando entra numa indústria. Quer dizer, a indústria está lá, tem o departamento de venda, vendeu algum determinado produto que ela fabrica, automóvel, celular, remédio, cerveja, qualquer produto. Qualquer indústria ela vai ter um determinado ciclo que esse modelo de Purdue representa. Existe um monte de departamentos, que eu vou citar, e existe um monte de fluxos entre esses departamentos, representados por diversas linhas aqui. São fluxos de informação, fluxos de materiais e fluxos de dinheiro. Então, entre os diversos departamentos, flui uma série de coisas dentro da empresa. Então, para simplificar um pouquinho isso, eu traduzi as bolinhas ali com os determinados nomes e nós vamos circular por ali. Então, e para poder tornar a coisa um pouquinho mais clara ainda, eu mantive somente, eu vou tirar esses fluxos fora, eu vou só falar, nós vamos passar por essas várias áreas, e existe uma linha tracejada aqui que nós vamos já ver do que se trata. Então, eu dei uma limpada aqui para esclarecer. Então, uma empresa recebeu um pedido. O pedido entra no departamento de processamento de pedidos. Do departamento de processamento de pedidos, depois de receber, ver se as condições comerciais, etc., estão ok, isso vai para a parte de planejamento de produção. O departamento de planejamento de produção manda para a linha de produção, controle da produção na fábrica, propriamente dito. A fábrica vai requisitar as matérias-primas, os insumos, ver se tem no estoque. Se não tem estoque, vai disparar a compra para comprar aquela matéria-prima, quando chega é entregue. Tá? Então, ele é processado, então é fabricada aquela mercadoria. Tem um departamento de qualidade que vai checar se o produto está sendo fabricado conforme o padrão de qualidade esperado. As informações, uma vez o produto pronto, isso aqui é entregue para o departamento de estoque de produto acabado. O produto acabado é feito um controle dos custos, quanto custou aquele produto para a empresa. É feito um controle de entrega para entregar aquele material para o cliente. Tá? E existe um departamento de manutenção que vai garantir que essas máquinas estejam em bom funcionamento para que tudo isso aconteça. Então, esse, mais a grosso modo, é o ciclo. Fora isso, existe um departamento mal necessário, que é o departamento de venda. Alguém tem que vender para poder entrar aquele pedido na fábrica. E existe um departamento de desenvolvimento e engenharia para desenvolver o produto que vai ser fabricado pela empresa. Mas os tópicos principais estão aí. Se a gente for olhar o que ficou dentro daquela linha tracejada, nós vamos ver que essa linha tracejada está fazendo um círculo em volta, vou simplificar, um círculo em volta das atividades chamadas de chão de fábrica ou área industrial, que é a parte de produção, as máquinas que produzem, a qualidade do produto e a gestão da manutenção. Esses três componentes são a fábrica propriamente dito. E até cerca de uns 20 anos atrás, eles eram os únicos responsabilizados por todo mundo, até lá pela diretoria lá em cima, pelos resultados da empresa. Não está dando lucro, a fábrica não está produzindo direito, não está com qualidade, ou as máquinas estão quebrando muito. Esses três chefes dessas três áreas, de produção, de manutenção e de qualidade, eram sacrificados constantemente. Quer dizer, uma vez que a fábrica vendeu e depois descobriu que não teve um lucro que esperava, esses três aqui é que iam para a forca, né? Então, esse era o panorama do que se fazia em termos de resultados da empresa. Se a gente olhar os outros componentes que estão fora desse círculo aqui, nós vamos ver que eles hoje estão na área chamada de tecnologia de informação. Aqui nós temos o processamento dos pedidos, está no escritório bonitinho, lá na Avenida Paulista, tal, né? Enquanto a fábrica está no chão de fábrica ali, numa cidadezinha no interior. Aqui o departamento contábil, custos, controle de entrega, a parte de logística, marketing, desenvolvimento, compras, está tudo fora num ambiente mais chiquinho, um ambiente do pessoal que trabalha de paletó e gravata, que o pessoal trabalha de macacão. Tá? Mas esses eram os culpados de tudo.
Quando isso aqui aconteceu e começou a aparecer a TI, o pessoal começou a notar que esse pessoal também tinha uma responsabilidade grande pelos resultados. Esse pessoal também podia contribuir. Se faltar matéria-prima na hora certa, a fábrica pode fazer o que quiser, que ela não vai conseguir resultado. A matéria-prima tem que estar lá no momento em que ela é necessária. Então, se o cara que está processando o pedido, isso eu vi, cansei na minha vida de ver, o cara que processa o pedido, recebe um pedido, e o pedido não está muito limpinho, está cheio de umas dúvidas, ele encosta aquilo para uma hora que ele está menos insatisfeito, e aquele pedido fica na gaveta dele, assim, 3, 4, 5 dias. Tem que pegar aquele pedido para processar. E já atrasou a produção toda em tantos dias. Tá? Então, isso tudo tem que ser uma engrenagem única, tem que estar rodando no mesmo ciclo. E aí é que começa a entrar, então, a integração do pessoal de automação com o pessoal de informação. Começa a ter necessidades de se entenderem melhor. Essa interface aqui, essa linha tracejada em vermelho, alguns anos para trás, o pessoal começou a ter mais interesse por ela e deram o nome para isso de MES, que é Manufacturing Execution System, sistemas de execução de manufatura. Quer dizer, o planejamento que envolve todas as coisas. Então, o MES, na realidade, é uma interface entre o TA e o TI. Nada mais que isso. Ele pode ter complexidade pequena ou grande, dependendo da empresa, mas ele é isso. É aquilo que faz com que o TA e o TI conversem entre si. Okay? Esse MES ele pode receber outros nomes, também chamados CPM, eu já vou explicar as diferenças, e também pode receber o nome de MOM. Na realidade, é a mesma coisa. O conceito é MES, CPM e MOM. O conceito é o mesmo. Diferentes graus, nós já vamos ver no slide mais adiante, no que eles diferem ligeiramente. O MES ele foi bolado para tomar conta de uma célula de produção. Então, tem uma determinada indústria, eu tenho uma célula onde faz um determinado produto, tem aquele grupo de trabalho. Então, o MES é que faz a interface entre o TI e o TA naquele grupo. Quando a gente pensa num ponto de vista mais amplo, englobando a planta como um todo, a gente passa a chamar isso aqui de CPM. O CPM já envolve, além das disciplinas do MES, outras disciplinas de estatística de qualidade, historiadores, gestões de receitas, etc, etc. E quando é empresa, a corporação como um todo, isso aqui é chamado de MOM. O MOM já pega uma empresa com várias outras coisas, com Lean Manufacturing, com inclusão de laboratórios, outras plataformas de software, etc. Mas o conceito é o mesmo, é a interface entre TA e TI, dependendo simplesmente o que é agregado naquela plataforma. De um modo geral, o pessoal que mexe com indústria discreta costuma falar que tudo é MES. Tá? Nós usamos o CPM, que o CPM é o meio entre os dois, então nós costumamos trabalhar, daqui para frente, nos próximos slides, nós vamos tratar tudo como CPM. Mas, para quem quiser, pense em MES, que é a mesma coisa, só expandido em termos de sua abrangência. Para poder permitir que as empresas entendam e façam de uma forma ordenada essa interligação, porque equipamento digital, qualquer um fala com qualquer um. A grande vantagem do equipamento digital é que você pode desenvolver qualquer aplicação com qualquer outro. Só que se você não fizer de uma forma estruturada, de uma forma padronizada, você vai fazer e depois nunca mais vai conseguir atualizar e se ligar com outras coisas. Então, a norma ISA 95, que foi desenvolvida alguns anos atrás, ela preconiza determinados padrões para se fazer essa interface. Então, ela definiu o seguinte, ela chama de nível 0 os equipamentos de produção, nível 1 é a instrumentação de campo, os sensores de pressão, temperatura, vazão, etc. Nível 2 é o que a gente chama de automação e controle, o SDCD, o DCS, PLC, interface homem-máquina, etc. O nível 3 é a camada MES, ou CPM, ou MOM, que cobre aquela área que eu chamei no início de TI industrial, ou Manufacturing IT. E o nível 4 é o nível do software de gestão empresarial, o ERP, que é a parte TI corporativa. Então, aqui nós temos a camada de TA, a camada de TI e o MES, ou CPM, que é a camada que faz aquela interface que nós temos visto. Ok? Então, isso é definido por norma e existem muitos detalhes de como é que se faz essa interligação para fazer de uma forma padronizada, de modo que amanhã, se eu mudar algum determinado componente da minha cadeia produtiva, eu posso tirar de um fornecedor, pôr do outro, que vai se adaptar porque está usando uma forma padrão.
No tempo, os diversos tipos de equipamentos sofreram alterações. Nas indústrias discretas, quando eu comecei a trabalhar, isso nos anos 60, na área de automação, era tudo feito com relés pneumáticos, relés elétricos, desculpa. Relézinhos que eram interligados por meio de fiação, eram chamados relés eletromecânicos, a gente fazia toda uma lógica desse tipo assim. E evoluiu para equipamentos digitais, os PLCs. Eu me orgulho que eu participei da implantação do primeiro PLC no Brasil, que foi uma concorrência de uma empresa. Eu trabalhava numa empresa, e ela ganhou uma concorrência e a Vale do Rio Doce precisava colocar um monte de painel de interligação. E saiu a especificação desses painéis com relés. E nós tínhamos visto que tinha saído um negócio nos Estados Unidos chamado PLC, nós entramos e ganhamos. Foram os primeiros PLC, Modicon 084, isso em 1972. Foram os primeiros PLCs instalados no Brasil. Depois virou coisa mais comum, mas naquela época era um negócio totalmente desconhecido. Então, isso é na área de indústria discreta. Na área de indústria de processo, como eu tinha falado, a instrumentação nos anos 1910 era mais ou menos desse jeito, mecânicos, depois ficou pneumático, 3A15, depois virou eletrônico analógico 4A20 e evoluiu para equipamentos digitais, o SDCD ou DCS. E na área de gestão, na área de TI, quando eu comecei a trabalhar na minha vida prática também nos anos 60, fazia tudo na mão. Então, não existia computador, não existia planilha. Então, era tudo feito na mão. Fazia umas planilhas enormes, papel quadriculado, e ia fazendo todo o planejamento em papel, escrevia, apagava. Depois apareceram as máquinas de calcular, máquinas de escrever, máquina de calcular. Você fazia para frente, para trás, fazia um monte de cálculo. Era uma maravilha isso aí. Só que o braço cansava, mas funcionava. Então, depois, lá para os anos 70, começaram a aparecer planilhas, máquinas de escrever e calcular, e aí evoluiu para as redes de computador. Então, são 3 tecnologias totalmente diferentes, mas que evoluíram para sistemas digitais. E os equipamentos digitais conseguem conversar entre si, e isso fez com que essas tecnologias se aproximassem, e a gente passou a ter, então, a ligação de tudo. E hoje, numa empresa, o que a gente tem? De acordo com a visão do pessoal de automação, a coisa é a seguinte: na fábrica eu tenho uma rede com estações de operação, IHMs, estações, tenho os servidores MES para fazer a gestão de operação, tenho os equipamentos de campo, com os transmissores, controladores, válvulas, etc., tanto para a área analógica como para a área discreta. E o pessoal de automação, então, enxerga isso como a parte importante da fábrica. E aí tem um firewall e vai falar com uma rede que tem lá em cima que eu não sei o que é. Esse é o ponto de vista do pessoal de TA. Eu paro aqui nessa parte que está pintada em amarelo. Então, o pessoal de TA tem um grande objetivo na vida: disponibilidade da planta. Quer dizer, o objetivo do cara que mexe com TA é: a planta não pode parar. O resto não interessa. Mas a planta não pode parar. Porque existem processos em que uma parada de planta é fatal. Ela pode explodir ou pode fazer um dano muito grande no equipamento. Uma planta de resina, uma planta de PVC, uma planta por batelada. Se ele parar, eu perco o reator, a planta acaba. Nunca mais eu vou conseguir, endurece tudo lá dentro, acabou. Então, tem determinadas situações que eu não posso, em hipótese nenhuma, parar uma planta. Uma refinaria para, em média, uma vez a cada 7 anos para fazer uma manutenção. Durante 7 anos, aquilo tem que rodar sem parar um segundo sequer. Então, disponibilidade é a palavra-chave para o pessoal de automação. O pessoal de TI corporativo tem uma visão totalmente diferente. Ele fala: eu tenho uma rede legal, eu estou cheio de servidores, aqui tem redes wireless, eu tenho um monte de estações, telefone sem fio e tal. E lá embaixo tem uns caras lá embaixo que fica me amolando toda hora, que quer mandar sinal, receber sinal. Mas o negócio da fábrica meu é isso aqui, isso aqui que é a parte legal. Essa é a visão do cara de TI. Né? Porque ele tem um outro objetivo que é totalmente diferente. O objetivo do cara de TI é segurança de dados. Ele está preocupado de não ter alguém copiar os dados dele, não está preocupado de, está na nuvem lá e alguém me roubou o dado lá na nuvem. Segurança, tanto para fazer cópia, como para derrubar a planta, entrar com vírus. São objetivos totalmente diferentes. Os dois estão mexendo com o mesmo equipamento digital, mas um está enxergando uma coisa, outro está enxergando outra coisa. E, às vezes, esse pessoal não se entende. Houve uma fase grande ainda,
determinadas empresas ainda existe, brigas entre o pessoal de TI, porque a Microsoft lançou um patch novo, nova versão de software, eu quero colocar. O cara de automação, de jeito nenhum, você não vai botar essa versão na minha planta em menos do que 2 anos, eu não vou autorizar. E o cara de informática, pô, qual é o problema? Eu ponho, agora se falhar, a gente roda. Ontem mesmo falhou a folha de pagamento, eu rodei de novo, 5 minutos depois estava resolvido. Mas na planta eu não posso rodar de novo 5 minutos depois. Então, essa briga que existe é uma briga séria entre o pessoal de TI e TA, que tem que ser tratada com muito carinho. Então, o pessoal de TA e TI nem sempre fala a mesma língua. Um está falando uma coisa, outro está entendendo outra. O diálogo é complexo. Tá? Então, para poder acomodar isso, a gente tem que ter metas compartilhadas. Os dois só vão se entender quando falar, olha, nós estamos falando a mesma coisa, que é resultados operacionais da planta. A planta tem que dar lucro. Eu consigo dar lucro tomando tais cuidados. Eu consigo dar lucro tomando tais cuidados. Então, essa parte de metas compartilhadas é fundamental para que haja um entendimento. Senão, o pessoal realmente... É histórico isso, existem conflitos nas empresas, muitas vezes, entre o pessoal desses dois grupos, porque eles estão pensando, usando o mesmo equipamento, mas enxergando o equipamento de formas diferentes. Bom, hoje a gente considera o seguinte, que a planta é um nó dentro da cadeia de suprimentos. Então, a ARC desenvolveu um modelo, que a gente chama de modelo de CMM, que em inglês seria Collaborative Management, gestão colaborativa de produção, e esse modelo eu vou tentar explicar um pouquinho em detalhes como é que a gente enxerga uma planta hoje. A planta é formada por 3 eixos, por 3 domínios. Um que a gente chama o eixo das operações empresariais. Nesse eixo estão os negócios que a empresa faz com a produção. Quer dizer, a empresa vende e tem que produzir e depois tem que faturar aquilo que ela vendeu. Então, nesse eixo de operações empresariais, os pedidos descem da área de negócios para a fábrica e a fábrica manda as faturas lá para o departamento de cobrança. Tá? Então, isso é a área de operações empresariais. Então, uma parte manda informação para baixo, outra parte devolve informações para cima. Mas para poder fabricar isso, existe uma segunda área. Eu preciso ter uma cadeia de valor. Eu não posso fabricar se eu não tiver matérias-primas. Então, o segundo eixo é um eixo horizontal que vai na relação entre fornecedores e clientes. Então, eu tenho matéria-prima entrando, que vai na fábrica para atender aquela ordem que entrou, tá? E vou ter produto acabado que vai ser entregue para o cliente. Então, nós temos 2 eixos trabalhando simultaneamente, de operações empresariais e de cadeia de valor. E existe um terceiro eixo, que é o da gestão do ciclo de vida, que é o PLM, que é um software que muitas vezes se chama de PLM, que é Product Life Cycle Management, gestão do ciclo de vida do produto. Seja a planta, seja o produto que a empresa faz, tudo tem um ciclo de vida. Eu tenho que fazer um projeto, tenho que fazer um protótipo, tenho que bolar a minha linha de produção, tenho que produzir, tenho que entregar, tenho que dar suporte, e daí 50 anos, quando a fábrica ficar velhinha, eu tenho que desmontar e dar um jeito nela para tirar de serviço. Então, isso é um terceiro eixo, que é o eixo do ciclo de vida. Quer dizer, a gente vai caminhando lentamente desde o início da planta ou do produto até o final da vida desse produto. Tudo isso ocorre simultaneamente. Então, a gente não pode mais olhar a automação independente da informação. Está tudo interligado e tudo gera necessidades de melhorias para poder dar bons resultados na empresa. Na parte de cima, nós temos aqui a tecnologia de informação. Na parte de baixo, nós temos acho que o laser aqui. Aqui nós temos a tecnologia de automação, a tecnologia de informação, e aqui aquela camada que eu estou chamando aqui de CPM, que a gente havia discutido. Então, isso daqui é populado por uma série de disciplinas. Então, para poder fazer isso aqui existir, aqui na área de automação eu tenho sensores, válvulas, controladores, softwares de controle avançado, SDCD, PLC. Aqui, mais ou menos, se eu puser cada bolinha dessa, uma das disciplinas em que existe tecnologia, que existe informação que deve ser usada numa fábrica complexa, cada uma dessas é uma ciência à parte. Quando eu comecei a trabalhar em automação, há 50 anos atrás, eu era engenheiro de automação, tinha que saber tudo, mas o tudo era pequenininho, era uma dessas bolinhas aqui. Hoje, a quantidade de disciplinas, a quantidade de conhecimento virou uma coisa
muito grande. Hoje, numa empresa de grande porte, você tem que ter dezenas de especialistas nas diversas atividades. Um só conhece sistemas de medição, outro só sistema de controle, outro só sistema de intertravamento e assim por diante. Cada bolinha dessa é uma disciplina. E a ARC faz um estudo para cada uma dessas bolinhas, dizendo quem são os fornecedores do mercado, qual é o market share de cada um deles, em que tipo de indústria ele é forte, em que região do mundo ele é forte e assim por diante. Essas informações são, vamos dizer, tornadas disponíveis conforme as necessidades dos clientes. É aí que a gente trabalha conhecendo cada uma dessas disciplinas. Na área de cima, na área de software, então a coisa é mais complicada ainda, porque tem todas as técnicas, todas as tecnologias de TI, e aqui nós temos mais ou menos umas 60 diferentes espécies de software que são usadas hoje na indústria também. Então vai tudo, desde a parte do ERP, né, que é o SAP, o Oracle lá em cima, pegando a parte financeira, recursos humanos, etc., etc., pegando a parte de supply chain, pegando as partes internas de operação da planta, manutenção, operação, etc., até a parte da entrega da mercadoria para os clientes. Cada um desses é um software que existe no mercado e que pode ser integrado na indústria junto com os demais. Então, nós estamos falando aí mais ou menos entre a parte de cima, esses softwares, e o de baixo que nós vimos, dá mais ou menos umas 100 e poucas disciplinas diferentes. Okay? Então, é uma coisa complexa e a integração disso tem que ser bem feita. Bom, isso fez com que houvesse uma integração, então, entre TA e TI, que começou a valer a coisa de uns 20 anos atrás. Há 7 anos atrás aconteceu uma metamorfose no ser humano. A gente tinha 5 sentidos, né? A gente trabalhava com visão, audição, etc., que a gente aprendeu isso na escola. Mas aí, de repente, de um dia para o outro, em junho de 2007, apareceu um 6º sentido. Que todo mundo passou a ter. Está aqui, ó, o meu 6º sentido. Você não vê mais ninguém. Cara que não tem isso não está vivo. Né? O cara acorda, a primeira coisa que ele vai olhar é isso, e o dia inteiro, como nós vimos na palestra hoje de manhã, hoje a vida do cara está aqui dentro. E isso entrou de tal forma nas nossas veias, na nossa vida, que hoje é impossível pensar em ir trabalhar numa empresa de tecnologia sem que isso faça parte do jogo. Então, o smartphone, a partir de 2007, quando foi lançado os primeiros smartphones, o pessoal passou a ter cada vez mais necessidade de incorporar isso aqui no seu dia de trabalho. Antes, o gerente de manutenção, ele tinha que dar o plantão sábado e domingo, ele era sorteado ou azareado, como o pessoal dizia. Ele ia lá no fim de semana e ficava na fábrica esperando acontecer alguma coisa. Hoje ele fica na casa dele, se acontecer, está no celular dele, ele toma as providências, muitas vezes ele resolve pelo celular, dá os comandos que ele precisa e está resolvido. Então, o diretor de operações, ele está viajando numa reunião de negócios lá nos Estados Unidos, ele está vendo a fábrica, o que está acontecendo naquele instante. Então, tudo hoje passou a ser em tempo real, porque isso aqui passou a incorporar a nossa vida. Tá? Então, com isso, a década atual passou a mudar radicalmente. E houve uma transformação nos conceitos de fabricação. Antes, a fábrica... toda a integração era centrada na fábrica, aquele modelo que eu mostrei, que tinha a fábrica no centro, tudo era em volta da fábrica. Hoje é uma colaboração da rede de valor. Hoje está tudo fazendo parte de uma rede que se conversa e o principal elo de ligação são a mobilidade que o celular permite aos diversos componentes da empresa. Então, nós entramos na era da computação móvel pela internet. Houve uma evolução muito grande da linha de computadores, os mainframes dos anos 60, depois vieram os mini-computadores dos anos 70, depois vieram os PCs dos anos 80, os notebooks, os smartphones, e agora nós estamos entrando na fase dos objetos incorporados, que é o IoT, que foi mencionado hoje de manhã, a internet das coisas. As coisas passaram a ter vida própria. Eu recebi hoje de manhã uma mensagem de um amigo que ele ficou sabendo que existe agora uma camiseta que foi lançada lá fora, uma camiseta para quem tem problemas cardiológicos, ele usa aquela camiseta e aquilo lá fica mandando sinais do coração o tempo todo para o médico. Se alguma coisa aparecer normal, imediatamente o médico já é acionado para tomar determinadas providências. Tá? Então, os objetos vão passar a ter identificação própria, depois nós vamos ver como é que isso é possível. Então, os objetos incorporados, e vai ser
cada equipamento, cada máquina, imagina numa determinada fábrica, se um determinado equipamento, alguém tirou do almoxarifado e levou para uma determinada sala para fazer alguma operação e não devolveu para o almoxarifado. Pode-se levar horas, às vezes, para poder identificar onde que foi parar aquele equipamento. Os objetos todos terão uma identificação. Você vai poder ler, procura o objeto e ele vai dizer em que sala que ele se encontra naquele instante. Então, isso vai virar coisa de rotina para qualquer objeto. Todos os objetos vão ter o seu chipzinho e vão poder ser localizados. E as comunicações, elas passaram de standalone, que eram os grandes computadores, para redes LAN, para redes internet, para Wi-Fi, e agora em termos de banda larga sem fio. Então, nós estamos hoje na fase da comunicação móvel via internet. Então, apareceram novas tecnologias recentemente, nós estamos falando agora coisa de 3, 4 anos para cá, em que todos os processos estão ligados por sistemas, por informações, por coisas e por pessoas. Por sistemas, as nuvens e a virtualização. Primeiro apareceu a virtualização, onde eu tenho uma máquina virtual, onde eu posso emular várias outras máquinas. Tem uma série de vantagens. Você pode ter várias máquinas diferentes, mas você vai operar como se fosse um tipo só de máquina. Você virtualiza uma máquina para aparecer outra. Então, isso há uns 5 anos atrás começou a falar muito, e depois apareceram as nuvens. Hoje de manhã teve uma certa discussãozinha se automação vai entrar na nuvem, não vai entrar na nuvem. No meu ponto de vista, parte da automação, a parte de engenharia de configuração, a parte de manutenção, sim. Mas a operação da planta, os comandos das máquinas, eu acredito que tão cedo não vá. Quer dizer, o núcleo da parte operativa, aquele que não pode parar, que a disponibilidade exige que aquilo não pare, aquilo tão cedo não vai para a nuvem. Tá? Mas é uma tendência de outras coisas que não são tão críticas que vão para a nuvem imediatamente. Informações. Hoje tem a parte de Analytics, Big Data e 3D. Analytics são, vamos dizer, cruzamentos de bancos de dados de diversas áreas da planta, podendo localizar coisas que não se achava antes. O Big Data, que é uma coisa fabulosa. Antigamente era difícil se conseguir informações, os sensores eram muito caros, então a gente não tinha muita informação guardada. Hoje, existe a possibilidade de pôr um sensor barato. A gente vê, por exemplo, quando tem um assalto, a quantidade de câmeras que a polícia tem disponível na vizinhança para localizar quem cometeu o assalto. Então, isso na indústria tem uma infinidade de sensores a preços cada vez mais irrisórios. Então, isso está gerando muito dado. Essas convergências, então, juntas, estão criando novas tecnologias que estão modificando a forma de se fazer negócio. Então, essas novas tecnologias que foi mencionado pelo pessoal da Microsoft vão mudar realmente a forma de fazer negócios. Isso vai estar cada vez mais presente no nosso dia a dia dentro das empresas. Então, na nuvem, ela vai permitir menores custos, mais segurança, acessibilidade e expansibilidade. O Big Data Analytics, então, melhores decisões, mais fácil uso, visão mais profunda das coisas, fabricação aditiva. Aqui tem uma coisa nova também, não sei se alguém já se deu conta, a impressão 3D é uma coisa que vai ser uma explosão na área industrial também. Hoje a gente perde muito material, aquilo que eu falei logo no início, muito material e energia. Eu quero estampar uma determinada peça, então eu pego uma chapa, mando fabricar aquela chapa, depois eu bato no estampo, tiro uma pecinha desse tamanho e jogo fora 2/3 daquele material para reciclar, porque só queria aquelas rodelinhas. A tecnologia 3D, eu vou imprimir essas rodelinhas, vou gastar 3 vezes menos material, 3 vezes menos energia. Então, já se pensa muito no futuro o seguinte, a empresa não vai ter mais spare part no seu almoxarifado. Quebrou uma determinada peça, imprime a peça e põe na máquina lá para funcionar. Quer dizer, cada vez mais a tecnologia 3D vai diminuir custos de almoxarifado de spare part. Imagina uma estação espacial, o homem na Lua, e quebra um parafuso lá na Lua e o cara fala, manda um parafuso novo aqui que quebrou. Não dá. Ele tem que ter o recurso, ele tem uma impressora 3D lá que vai imprimir aquela pecinha para ele lá em cima. Então, esse tipo de coisa vai mudar os conceitos de fabricação, que é o que a gente chama de fabricação em 3D. A mobilidade, internet imóvel, internet das coisas, tempo real, segurança, e as redes sociais, que permitem maior colaboração, troca de informações entre as pessoas. No que se refere à mobilidade, cada vez mais as pessoas estão usando o que a gente chama de BiOD. Não sei se é um termo que todos já ouviram falar. Quando começaram a usar celulares, as empresas tiveram uma dúvida.
dou um celular para todo mundo na minha empresa e ele usa o dele mais o corporativo, ou põe as coisas corporativas no celular dele. Essa segunda hipótese é que foi escolhida, porque senão todo mundo ia ter que estar com 2 celulares, o pessoal e o empresarial. Então, o BIOD significa Bring Your Own Device, traga o seu próprio dispositivo. E nós, empresa, vamos garantir que o seu dispositivo, seja qual for, e não existe uma variedade tão grande, seja com a marca dele, nós vamos garantir que ele vai poder funcionar em conjunto com os dados da empresa. Então, é uma oportunidade, um desafio para o pessoal da área de TI, mas hoje prevalece esse conceito de traga o seu dispositivo e nós vamos colocar. Lógico que existem problemas de segurança. Lógico que vai ter muito mais responsabilidade a pessoa que estiver carregando um software, onde ele pode tomar decisões remotamente, e se ele perde esse celular, pode ser uma catástrofe. Então, tem problemas de senhas, problemas de acesso, de responsabilidade de quem carrega esse celular, etc. Mas é o preço que se paga para ter mais flexibilidade. Como é que funciona essas aplicações móveis? Existe um software chamado Plataforma de Aplicativos Empresariais Móveis. Então, essa plataforma vai pegar qualquer aplicativo da empresa, passa por essa plataforma e vai interligar isso com os dispositivos móveis, os smartphones e iPads. Então, tem a parte industrial, a parte da infraestrutura de comunicações e os dispositivos móveis. Nós estamos atrasados 5 cruzes, né? Para a Copa ia ser feito o 4G, foi feito um 4G meia boca numa frequência que não é padrão, frequência de 2.5 GHz, com a padrão que se usa lá fora é 700 MHz, que aqui no Brasil é ocupada pelas estações de televisão analógica. Então tem que limpar a banda, tem que tirar todas as 10 mil estações de TV analógica, estações transmissoras e retransmissoras. São 10 mil estações que tem que sair da banda de 700 MHz para poder fazer o 4G no Brasil. Isso vai levar anos até se conseguir. O governo fez uma concorrência recente, era para estar pronto na Copa, usaram uma frequência que não é o padrão, em 2,5. Frequência 2,5 em vez de 700, é uma frequência quase 4 vezes maior, significa que precisa pelo menos 16 vezes mais quantidade de antenas para poder cobrir a mesma área, porque quanto maior a frequência, menor a distância entre as antenas. Então, essa frequência que foi vendida de 4G para a Copa não serve. Até a gente ter um 4G decente no Brasil, eu vejo aí no mínimo 5, 6 anos. Então, eu acho que nós vamos ter uns trupicos aqui no meio do caminho por causa disso aí. Tá? Mas a tecnologia está caminhando para isso. E a empresa, então, vai ter comunicações móveis pegando ativos fixos locais, ativos móveis locais, ativos fixos remotos, tudo interligado por meio de comunicações. Além do TA/TI, nós vamos ter uma parte de comunicação essencialmente grande nessa parte de industrial, no futuro breve, dentro dessa parte de internet das coisas. Para terminar só, então, o conceito, só alguma coisinha que eu gostaria de chamar a atenção, é o seguinte: a internet das coisas ela vai poder ligar, tendo, do ponto de vista de mobilidade, equipamentos fixos e móveis, e podendo falar entre pessoas e máquinas. Então, existem 4 alternativas entre os equipamentos. Hoje a gente já tem um exemplo assim, de internet das coisas, quando a gente passa no pedágio sem pagar, né, pagando uma taxa mensal, etc., e alguma coisa na indústria. Mas, só para entender um pouquinho melhor, quando a internet foi lançada em 1970, foi lançado um protocolo IP, na versão 4, que ele era formado por 4 números de 8 bits, ou seja, ele tinha um formato assim, de 4 números de 0 a 127. Isso dá 2 elevado a 32 combinações possíveis, que corresponde a 4 bilhões de combinações. Mas lembra que eu mostrei no slide lá logo no início que hoje nós somos 7,2 bilhões de pessoas. Então, por isso aqui, hoje já daria para ter um celular para cada 2 pessoas. É o limite. Um celular não, um equipamento digital para cada 2 pessoas no mundo. Então, obviamente, isso aqui está totalmente já defasado. Há 2 anos atrás, então, o pessoal passou para um novo protocolo, que é o IPv6. Ele é um pouco mais complexo, em vez de ter 4 algarismos de 8 bits, ele tem 6 algarismos de 8 bits. Esse protocolo já é mais complexo, ele tem 2 elevado a 128 combinações, que dá esse númerozinho em formato digital, em formato decimal, desculpe. Isso significa que se eu dividir esse número aqui por 7,2 bilhões de habitantes, cada habitante vai poder ter esse número de endereços IP disponível para ele. Tá?
Quer dizer, cada um vai... Ele mencionou hoje que tinha alguns bilhões ou trilhões. Dá muito mais, dá zentilhões aí de objetos. Então, isso aqui por muitos anos, vai ser a forma de ter disponibilidade de números para ter todos os objetos que se a gente mexe falando de forma pela internet conosco. Bom, o que acontece? No passado, a energia tinha um custo baixo, a água era quase de graça, as perdas não tinham valor significativo, as emissões não tinham custo, matéria-prima eram previsíveis, havia equipes talentosas. A empresa tinha um monte de departamento de engenharia, um monte de gente. E a tecnologia de automação e informação era muito cara, o software era muito caro. Então, o pessoal não optava muito por isso. Hoje a balança pende para o outro lado. O custo da energia ficou instável, o custo da água é crescente quando tem água, o custo das perdas é elevado, as emissões têm alto custo, matéria-prima são imprevisíveis e as equipes são cada vez mais restritas. A tecnologia de controle e automação ficaram muito mais acessíveis, o software e o TI ficaram acessíveis. Então, hoje, a forma natural de se conseguir resolver parte desses problemas que eu mencionei no início é investindo cada vez mais em TA e TI para poder solucionar a continuidade das empresas. Ok? Era isso que eu queria mostrar para vocês. Tá? Boa tarde. Boa tarde. Pelo menos no setor de energia, duas grandes empresas que eu passei, TA, ela foi formada por engenheiros e que não tinham muito conhecimento da tecnologia da informação. E a TI, ela conseguiu, num determinado período, uma maturidade bastante grande em relação à TA. E hoje esses dois universos, eles realmente brigam entre si. Existem padrões, né? Padrões dentro da TA e padrões dentro da TI, às vezes falando a mesma coisa, só que em linguagem diferente. Dentro das consultorias ao qual o senhor passou, dentro desse cenário, eu não sei se em outros setores acontece isso, qual a melhor forma de convergir essas duas áreas? Olha, nós temos acompanhado o que as empresas estão fazendo, grandes conglomerados internacionalmente, e existem as mais diversas soluções. Nós já vimos empresa de TI absorver o departamento... empresas em que o TI absorveu o departamento de automação, empresas que tentou colocar o TI sob o pessoal de automação, nenhuma das duas funcionou direito. O que parece ser um caminho, não é definitivo porque essa briga é relativamente recente e é muito grande. O que parece ser o mais provável é criar um subgrupo dentro do TA chamado TI industrial. É um pessoal que conhece profundamente TI, porque hoje é a tecnologia básica, você tem que conhecer o que é comunicação digital, quais são os protocolos, quais são as máquinas, quais são os patches, o que a Microsoft quer, você tem que conhecer a parte de informática profundamente. Mas com a cabeça do pessoal de TA. Quer dizer, ele tem que se reportar ao pessoal de TA para aqueles objetivos de disponibilidade, etc. Isso parece estar sendo a solução. Nós tivemos um caso recente aqui no Brasil, de um cliente nosso, justamente o cara é do departamento de TI industrial que se reporta, nesse modelo, ele é de TI industrial, se reporta ao departamento de TA e ele falou, o meu chefe não me entende. Ele me pediu para fazer umas métricas para o final do ano, estabelecer alguns KPIs, né, para poder... E eu dou os números para ele e ele fala, mas isso aqui não serve para nada, eu não consigo entender o que você está falando. Então, o que foi proposto para ele? Ele não deveria... O cara de TI industrial, ele não deveria propor métricas para o chefe dele, que é um cara de TA. Ele devia ver com o pessoal de TA quais as métricas que eles estavam trabalhando e como é que ele poderia ajudar esse pessoal de TA conseguir atender as métricas que eles estão fazendo. Quer dizer, ele como uma ferramenta, não como um objetivo final. E aí a coisa parece que andou melhor. Então, é uma briga que ainda não está resolvida totalmente, tem empresas que têm pontos de vista diversos sobre isso. Mas parece encaminhar para isso. Quer dizer, o TA é TA, o TI é TI, e o TI industrial se reporta ao TA, mas entendendo que os objetivos dele é TA, não é melhorar o TA e não usando o conhecimento que ele tem de TI.
Eu queria só fazer uma colocação que nessa controle e instrumentação última, nós temos uma entrevista com o Ronaldo, que ele era responsável por automação na Cenibra, ele foi ser responsável por TI na Cenibra e ele ganhou um prêmio nessa área de CEO. Tá na controle de alimentação e ele conta que ele teve que voltar a estudar, é bem complicado, mas aparentemente para o pessoal de TA é vantagem alguém de TA ir para TI. Em tese, o pessoal de automação vai entender melhor a TI do que o contrário, né? Mas vale a pena dar uma lida, e o Ronaldo é uma pessoa bem aberta, de repente, né? Obrigado. Januário. Essa pergunta é difícil, hein? Olha que eu vou fazer. Apesar que a minha, desta vez, não é bem uma pergunta. Na área siderúrgica, a gente tem visto as grandes siderúrgicas, também isso houve durante 10 anos, aquela famosa briga. Então, o que começou a acontecer? Profissionais de TI, ou melhor, profissionais de TA, que começaram a se destacar, acabaram passando a ser de TI. E rapidinho, porque já que eles conheciam bem a TA, rapidinho eles acabaram pegando a chefia da TI e da TA. Continuava tendo os dois setores, mas a chefia era alguém de TI, senão ia melindrar os engravatados, mas ele tinha todo o conceito. Então, a gente faz parte de uma associação, que é a ABM Siderurgia, então nós vimos vários dos nossos colegas do seminário de automação passarem para a área de TI. E, de uns 2, 3 anos para cá, o seminário de TA já não é mais de TA e TI também. Então, realmente, essa junção ela é muito forte. O que eu realmente, talvez eu coloque até como uma pergunta, a gente tem hoje navegado muito sobre o assunto de segurança de redes. Então, segurança de redes para a TA é uma coisa, nem mexe, que eu não posso mexer em nada. Segurança de TI, eu ponho desliga, se tem algum problema, desliga, eu dou um reboot na máquina, etc. e tal. Ou seja, ambientes completamente diferentes. Então, quando você vai numa empresa, e eu digo empresas de grande porte, energia elétrica e tudo mais, quando você vai abordar esse assunto com a chefia, gerência, diretoria tal de TA, não, segurança, não, isso aí você fala lá com o pessoal da TI, tá bom, então aí você vai no pessoal de TI, não, isso aí você fala com outro. Então, realmente, existe... talvez isso tenha começado pelo próprio linguajar. Tá certo? O pessoal de TI começou a usar linguajar de informática, informatiquês. E o pessoal de TA, realmente, é pressão, vazão, temperatura, e etc, etc e tal. Então, eu acho que todos nós vamos ter que, assim como nós aprendemos a mexer em computador, quem estava lá... me ouviu dizer isso, que meus netos já sabem mais informática que eu, tá certo? Todos nós vamos ter que saber a informática, um pedacinho da TI, pelo menos para poder conversar. E eu acho que esses fóruns aqui, dou os parabéns à organização, é que realmente começam a misturar essas coisas. Quem vai ser, e agora a pergunta que eu fiz, inclusive, no outro fórum, há pouquíssimo tempo atrás, quem deve ser o chefe desses dois setores, TI ou TA? E aí é um pandemônio, né? Essa resposta, então, talvez essa eu lhe faço como pergunta. Isso não é uma... Como eu falei, não é uma coisa que está consolidada. É um processo que nós estamos vivendo nesse momento. Cada empresa tem o seu enfoque. E a gente vê algumas que deu certo de um jeito e essa mesma solução não deu certo em outras, pela cultura que tem dentro da empresa. Obrigado.